Olá pessoal, retomando o nosso curso de aritmética básica, vamos rever a nossa ementa. Falamos sobre o conceito de número de operação. No item 2 falaremos sobre frações e números decimais, mas eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma inversão. Vou primeiro falar sobre sistemas de numeração e depois nós voltaremos para frações e números decimais. Então explicarei agora o sistema de numeração romano. Então vamos lá. O 1 vai ser um traço, o 2 seria 2 traços, o 3, 3 traços, o 4 eu vou deixar aqui por enquanto, vou pular para o 5, depois eu volto, tá? O 5 vai ser isso aqui, que parece um V, mas na verdade não é um V, é uma mão, tá? 5 dedos. Então fica a forma de um V. O 4 vai ser o seguinte, eu vou colocar a unidade antes dessa mão, antes do V. Então, o fato da unidade estar antes do V significa que eu estou subtraindo uma unidade. Isso é 4. E 6 já vai ser o contrário. E o 6 vai ser o contrário. A unidade vai vir depois. O 7 é a mesma coisa. 8 a mesma coisa. 9. O 9 eu vou deixar um instantinho. E o 10 vão ser 2 mãos. Ok? 5, né? Uma mão? Pois é, 10 vão ser 2 mãos. Ok? Aí o 9 vai ser a mesma história que foi para o 4. Eu vou colocar a unidade antes. O que significa que vai subtrair. Ok? Então, continuando. 11 vai ser 10 mais 1, 12. 10 mais 2, 13. E assim por diante. O 20 vai ser 2x. O 30 vai ser 3x. Aí o 40 eu vou deixar e vou pular para o 50. O que o 50 vai ser? 50 vai ser um L. Ok? Então, usando o mesmo critério de subtrair, de jogar o menor símbolo antes, então vai ficar 10 menos o 50, que vai ser 40. Já o 60 vai ser 50 mais 10, 70, 50 mais 20, 80, que vai ser mais 30. O 90 eu vou deixar aqui e vou pular para o 100. Como é que é o 100? O 100 é o símbolo C. Okay? Então, usando o critério de subtração, eu vou colocar o símbolo menor antes. Quando o símbolo menor vem antes, eu vou subtrair. Vai ficar 100 menos 10, que é o 90. Então, o 110 vai ser 120, vai ser 200, vai ser... Deixa eu... 200 vai ser 300. Aí depois eu vou pular para o 400, eu vou pular o 400 e vou chegar no 500. O 500 vai ser o D, ok? Então, usando o critério de subtração, eu vou colocar o símbolo menor antes. Então vai ficar 500 menos 10, perdão, 500 menos 100, que vai dar 400. Aí o 600 vai dar 700, 800. Depois, o 900 eu vou deixar aqui e vou pular para o 1000. O 1000 vai ser a letra M. O 900 vai ser o critério de subtração, vou jogar para frente o menor símbolo. Então vai ficar 1000 menos 100, que é 900. Aí o 1100 vai ser 1100.
1.200, 1.300, ok? O 2.000 vai ser M mais M. 3.000, M mais M mais M. Agora, do 4.000 em diante, vai ficar assim, olha. O 4.000, eu vou escrever o 4 e vou colocar uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima vai significar que o 4 foi multiplicado por 1.000. Ou seja, isso aí vai ser 4.000. Então, o 5.000 vai ser assim, e assim por diante. Se eu quiser chegar no 1 milhão, isso aqui vai ser o quê? Eu vou colocar o 1.000 e multiplico por 1.000. Ou seja, eu vou ter 1 milhão. Ok? Chamamos de conceitos primitivos os conceitos aceitos sem definição. Na teoria dos conjuntos, temos os seguintes conceitos primitivos. Conjunto, elemento de um conjunto e relação de pertinência. Relação de pertinência é aquela ideia de que o elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Ok, mas por que existem conceitos primitivos? Por que existem conceitos sem definição? É evidente que seria interessante que todo conceito tivesse definição. Só que, por uma questão de lógica, isso é impossível. Porque tem que ter um ponto de partida. Tem que ter os primeiros conceitos, por meio dos quais eu posso definir os outros conceitos. E esses primeiros conceitos são os conceitos primitivos. Por exemplo, na geometria, ponto, reta, plano são conceitos primitivos. Na mecânica, distância é conceito primitivo. Nessas condições, eu posso definir o conceito de circunferência, dizendo que uma circunferência é o conjunto de todos os pontos que possuem a mesma distância em relação a um ponto fixo, sendo que esses pontos todos pertencem ao mesmo plano. Vou pegar aqui um exemplo de conjunto. Como exemplo de conjunto, eu vou pegar o conjunto dos dias da semana com a inicial S na língua portuguesa. Então, vou escrever. Bem, existem 3 formas de representar esse conjunto. Uma delas vai ser por enumeração dos seus elementos, outra vai ser por representação da sua propriedade característica e outra por pontos internos ao recipiente. Então, a primeira forma, que é por enumeração, eu posso representar um conjunto entre chaves com seus elementos. Segunda-feira, vírgula. Aí eu coloco entre vírgulas. Sexta-feira e sábado. A segunda forma é exibindo a sua propriedade característica. Então, eu vou colocar assim, x, essa barra vertical vai significar tal que x seria os dias da semana, ou melhor, x é um elemento tal que x é dia da semana com inicial S na língua portuguesa. Então, x,
O que é o x? X é um elemento arbitrário. Mas que elemento é esse? É um elemento que é dia da semana com inicial S na língua portuguesa. Ou seja, x pode ser segunda-feira, x pode ser sexta-feira, x pode ser sábado. Então, x é qualquer um desses elementos. Ok? Agora, a terceira forma de representar é por pontos internos a um recipiente. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou desenhar aqui, que aqui vai ficar melhor para colocar o espaço. Então, eu tenho aqui um recipiente, e nesse recipiente vai estar, cada ponto vai ser um elemento do conjunto. Então, o primeiro ponto vai ser segunda-feira, o segundo, sexta-feira, e o terceiro ponto, sábado. Então, essas são as três formas de representar um conjunto. Ok? Bem, por que é tão importante essa notação de conjuntos? Ou mais, de maneira mais geral, por que é importante uma teoria dos conjuntos? Bem, a ideia de conjunto é importante porque é por meio dela que nós construímos a nossa capacidade de abstração. É por meio dela que nós fazemos a distinção entre o concreto e o abstrato. Concreto e o abstrato. Quando eu penso o leão na savana, é concreto. Mas quando eu penso o leão como um animal mamífero, já é abstrato. Então, quando eu coloco o leão dentro de uma taxonomia, eu já estou pensando nele de maneira abstrata. E a ideia é justamente essa, é eu isolar o conceito, tirar ele do seu contexto concreto para melhor compreendê-lo. Então, isso que é abstrair. Nessas condições, a teoria dos conjuntos é uma espécie de abstração da abstração, porque o nosso objeto de estudo vai ser o próprio conjunto. Então, isso que é teoria dos conjuntos. Eu vou entrar aqui com duas operações entre conjuntos, que é a operação de união e de interseção. A primeira delas vai ser a união. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar dois conjuntos e a união entre eles eu vou simbolizar com esse símbolo aqui, que é o símbolo de união. Então, A união B vai ser o conjunto cujos elementos estão ou em A ou em B. Ou em ambos, né? Vou colocar assim, X, tal que X está em A, ou X está em B. Sendo que este ou, ele é inclusivo. Por exemplo, se o conjunto A tiver os elementos Azinho, Bzinho, Czinho, Dzinho, e o conjunto B tiver o conjunto Czinho, Dzinho, Ezinho e Fzinho, quem seria A união B? O conjunto A união B vai ser a junção de todos eles. Ou seja, vai estar os elementos que estão em A ou que estão no B. Então, vai ficar AB, o CD, que está nos dois, e o E e o F. Então, isso é que vai ser a união dos elementos que estão no A e no B. Ok? Agora, a interseção. E a interseção vai ser um conjunto simbolizado assim, em que esse U de cabeça para baixo é que é a interseção, que é o operador de interseção. E eu tenho a operação, a interseção. Então vai ser X, tal que X pertence a A, e X pertence a B. Repara que agora eu troquei o OU pelo E. O que significa isso?
significa que eu só vou pegar os elementos que estão em ambos os conjuntos simultaneamente. Por exemplo, vou pegar os mesmos exemplos, os mesmos conjuntos. E, D, E, F. Então, quem seria a interseção B? A interseção B vai ser os elementos que estão em ambos os conjuntos. Ou seja, vai ser CD. Por quê? Porque o CD é o C e o D são os únicos elementos que estão em ambos os conjuntos. Agora, eu vou entrar aqui no conceito de conjunto vazio. O conjunto vazio é simbolizado assim ou dessa forma aqui. Ok? O que é o conjunto vazio? O conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Por exemplo, o conjunto vazio pode ser o conjunto dos habitantes do Sol, supondo que no Sol ninguém habita. Pode ser o conjunto dos elementos que são diferentes de si mesmos. E nós sabemos que toda coisa é igual a ela mesma, né? Então esse conjunto é vazio. Então, o conjunto pode ser definido como uma propriedade contraditória. Então, o conjunto vazio ele existe e ele é único. Por que ele é único? Porque o conjunto é determinado pelos seus elementos. Então, vou colocar aqui. Se eu pegar o conjunto dos habitantes do Sol e o conjunto dos habitantes da Lua, ou de Júpiter, esse conjunto é o mesmo conjunto. Não são conjuntos diferentes, porque são conjuntos que não têm nenhum elemento. Pelo menos eu acredito que não. Nessas condições, a gente pode ensaiar uma definição de número natural, usando a ideia de sucessor. A gente vai definir o seguinte aqui. O sucessor, vou colocar aqui, eu tenho um conjunto A, e eu vou simbolizar por SA o sucessor de A. E o sucessor de A vai ser definido assim. Sucessor de A vai ser o conjunto A, união com o conjunto unitário A. O que é o conjunto unitário A? É o conjunto que só tem um elemento, que nesse caso é o próprio A. Então assim, a gente pode definir os primeiros números naturais. A gente pode definir o zero como sendo o próprio vazio. Ok? É óbvio que o zero e o vazio são coisas diferentes. Por quê? Porque vazio é um conjunto. Zero é um número. Mas aqui a gente pode usar essa igualdade apenas como fins de notação. Que vai nos ser útil para poder construir os outros números. Assim, dando continuidade, o 1 vai ser o sucessor do zero. Ou seja, o 1 vai ser aquele que vem logo depois do zero. E, por definição, o sucessor do zero, quem é? O sucessor do zero é o zero união com zero. Ok? Só que o zero é o vazio, não é verdade? Então, no lugar do zero, eu posso substituir pelo vazio. Então, nessas condições, toda vez que eu fizer a união do vazio com alguma coisa, vai dar só essa alguma coisa. Já que o vazio não tem elementos, então tem isso aqui. Então, logo, o que eu posso dizer? Eu posso definir o zero como sendo o vazio e o 1 como sendo o conjunto unitário cujo elemento é o zero. Ok? Vou colocar de maneira mais... Usando a definição, eu posso dizer que o 1 é o sucessor do zero e que vai ser esse conjunto aqui. O unitário, ou seja, o conjunto que tem um elemento só, e esse elemento aqui vai ser o próprio zero. Ok? O 2... O 2 eu vou definir como sendo o sucessor do 1. E quem é o sucessor do 1? Por definição, e na definição aqui, o sucessor do 1 vai ser 1 união
com o unitário 1. Ok? Tá, mas quem é 1? O 1, ele é o unitário 0. Então, eu vou substituir. No lugar do 1, eu vou colocar o unitário 0. União 1. Então, nessas condições, o 2 vai ser o 0, 1. Ok? Dando continuidade e pegando a mesma lógica, quem seria o 3? O 3 vai ser o sucessor do 2. Ok? Tá, mas por definição, olhando aqui para a definição, quem é o sucessor do 2? É 2, união com unitário 2. Ok? Mas quem é o 2? O 2, olhando para cá, o 2, ele é igual a isso aqui. Então, eu vou substituir. Então, no lugar desse 2, eu vou colocar 0, 1, união com 2. Então, quando eu fizer essa união, vai ficar 0, 1 e 2. Assim, eu posso definir o 0 como sendo vazio, o 1 como sendo o sucessor do 0, que vai ser o unitário 0, o 2, que vai ser o sucessor de 1, que nós já vimos, que é 0 e 1, o 3, que vai ser o sucessor de 2, que nós já vimos, que é 0, 1, 2, o 4, que é o sucessor de 3, e que se nós fizermos as mesmas contas, vamos encontrar que é 0, 1, 2, 3. E assim por diante, até chegar no 9, que é o sucessor de 8, que vai ser justamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok? Então, aqui a gente teria os nossos números de um algarismo, dos naturais. Ok? Lógica, como nós já definimos o sucessor, a gente também pode definir o antecessor. Então, eu tenho aqui um conjunto A, um conjunto, não vou chamar de A, eu vou chamar de X. Então, dado um conjunto X, eu posso chamar de antecessor de X e ele vai ser definido da seguinte forma. O Y, eu vou dizer que Y é antecessor de X quando o X for o sucessor de Y. Por exemplo, o 8 é o antecessor do 9. Por quê? Pois 9 é igual ao sucessor de 8. Ok? Nessas condições, eu vou definir duas operações, que é a operação de adição e de multiplicação. A adição vai ser definida da seguinte forma. N mais N vai ser igual a M se o N for igual a 0. Ok? E vai ser igual ao sucessor de M mais o antecessor de N, se o N for diferente do 0. Ok?
Assim, de forma mais simplificada, eu posso dizer que m mais 0 é igual ao próprio m, e eu posso dizer que m mais um sucessor de um determinado p vai ser o sucessor de m mais p. Eu vou usar essa definição aqui, que eu acho mais fácil para poder resolver os exemplos. Eu sei que o 0 é o vazio, o 1 é o sucessor de 0, o 2 é o sucessor de 1, então, para resolver a adição desses números, eu só posso usar essas definições e a definição de adição. Eu só posso usar isso, não posso usar mais nada. Então, por exemplo, calcular 2 mais 3. Eu quero fazer essa soma, usando a definição. Então, para resolvermos essa soma, nós só podemos usar a definição de adição e essas definições aí, de 0 a 9, que nós já definimos, ok? Então, vamos resolver isso. Solução. Então, vamos lá. 2 mais 3. O 2, eu vou repetir aqui, e o 3. Eu vou pensar quem é o 3 aqui. Olha, o 3 é igual ao sucessor de 2. Então, no lugar do 3, eu vou colocar o sucessor de 2. Eu só posso usar aquilo que está aqui na tabela, ok? Então, eu tenho isso. Agora, eu quero que tu percebas o seguinte. Eu tenho um número, mais o sucessor de outro número. Se eu voltar para a definição aqui da página anterior, quando eu tiver um número mais o sucessor de um outro número, eu posso colocar tudo dentro de um mesmo sucessor. Então, vai ficar... Isso aqui vai ser igual a 2 mais 2. Ok? Então, dando continuidade, 2 mais... Aí, no lugar desse 2 aqui, eu vou pegar a definição. O 2 é igual ao sucessor de 1. Então, no lugar do 2, eu vou colocar o sucessor de 1. Ok? Agora, dentro do parêntese, eu vou ter 2 mais o sucessor de um número. Então, voltando aqui, quando eu tiver um número mais o sucessor de um outro número, eu posso colocar tudo dentro de a soma dentro de um mesmo sucessor. Dentro do parênteses vai ficar 2 mais 1. Ok? Dois mais 3 vai ser igual a... Agora, o que eu vou fazer? Vai ficar S, sucessor do sucessor, dessa expressão aqui. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pensar nesse 1 aqui. Quem é o 1? O 1 é o sucessor de 0. Então, no lugar do 1, eu vou colocar o... Então, no lugar do 1, eu vou colocar o sucessor de 0. Então, no lugar do 1, eu vou colocar o sucessor de 0. Ok? Então, não vou ficar mais voltando, já entenderam, né? Aqui vai ficar o sucessor de 2 mais 0. Ok? E por definição, quando eu somo um número com o 0, vai dar ele mesmo. A gente diz que 0 é o elemento neutro, né? Então vai ficar S, 2 mais 0 vai ser o próprio 2.
Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar voltando. Como assim a gente vai ficar voltando? A gente vai pensar assim. Quem é o sucessor de 2? O sucessor de 2 é o 3. Então, no lugar do sucessor de 2, eu coloco o 3. Agora, quem é o sucessor de 3? O sucessor de 3 é o 4. Então, no lugar do sucessor de 3, eu coloco o 4. E, finalmente, quem é o sucessor de 4? O sucessor de 4 é 5. Então, no lugar do sucessor de 4, eu vou colocar o 5. Portanto, 2 mais 3 é igual a 5. Resolvi. Ok? Assim como tivemos a adição, nós também vamos ter a multiplicação. Como é que a gente define a multiplicação? A gente vai definir a multiplicação assim. M vezes N vai ser igual a 0, se o N for igual a 0, e vai ser igual a M vezes o antecessor de N mais M, se o N for diferente de 0. Assim, por simplificação, eu posso escrever que M vezes 0 é igual a 0, e eu posso dizer que M vezes o sucessor de P vai ser igual a MP mais M. Ok? Então, vamos usar essa definição aqui de baixo para poder resolver o nosso exercício. Vai ficar mais fácil usando o de baixo em vez do de cima. Agora, em vez de fazer 2 mais 3, nós vamos fazer 2 vezes 3. Como é que ficaria isso? Vamos lá. 2 vezes 3. Ok. Então, nós vamos fazer o seguinte. Quem é o 3? O 3 é o sucessor de 2. Então, no lugar do 3, eu vou colocar o sucessor de 2. Ok? Tá. Agora, repara o seguinte. Pela definição, quando eu tenho m vezes o sucessor de um número, vai ser m vezes esse número mais o m. Então, como é que ficaria? Usando a definição, vai ficar 2 vezes 2 mais 2. Ok? Agora, nós vamos dar continuidade. 2 vezes, aí no lugar desse outro 2 aqui, eu vou jogar na definição. O 2 é igual ao sucessor de 1. Então, vai ficar sucessor de 1 mais 2. Ok? Então, voltemos aqui na definição. Quando eu tiver m mais o sucessor de p, vai ficar m vezes o sucessor de p, vai ficar m vezes p mais m. Então, voltando aqui, vai ficar como? Vai ficar 2 vezes 1 mais 2, igual ao 2 que já estava aqui. Ok? Então, vamos lá. Agora, eu tenho 2 vezes 1. No lugar do 1, eu vou colocar o sucessor do 0. Então, 2 vezes o sucessor do 0. Mais 2, mais 2. Ok? Bem, usando a definição novamente, que nós já vimos, não vou ficar toda hora voltando, então vai ficar 2 vezes 0 mais 2. Ok? Eu vou repetir aqui para cima. Então, 2 vezes 3
vai ficar 2 vezes 0, mais 2, mais 2. Ok? Então, repare o seguinte. Quanto é 2 vezes 0? Pela definição, todo número multiplicado com 0 vai dar o próprio 0. Então, aqui vai ficar 0 mais 2, mais 2, mais 2. Ok? E pela adição, nós sabemos que o 0 é o elemento neutro, ele desaparece, vai ficar 2 mais 2 mais 2. Ok? E, como nós já aprendemos a fazer adição, nós podemos calcular aqui e chegar à conclusão que 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Tá? Ok, gente. Então, com isso, a gente encerra a aula de hoje. Beleza?